dia a todos. Acho que já estávamos esperando por um dia ensolarado como esse já tem um tempinho. Eu considerei um presente. Na verdade, essa saúde da doença parte 2 era para ter ocorrido há algum tempinho atrás, mas foi bem no dia que teve aquela tempestade de neve e tivemos que adiar para hoje. Mas nós sabemos também que não existem coincidências, né? Então é porque precisávamos ouvir sobre isso no dia de hoje. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui na casa. Fiquei muito feliz após a primeira palestra, as pessoas me dando um feedback, dizendo que começaram a ler os livros, que se encantaram, algumas experiências pessoais compartilhadas comigo. Então é sempre muito bom sabermos que estamos marchando juntos em uma mesma direção. No último encontro falamos de grandes autores e seus best-sellers, algumas histórias que nos inspiram, e também falamos sobre um pouco da parte científica, né, recém-publicada, em relação principalmente o poder da mente e da fé na luta contra as doenças. No dia de hoje, continuando o tema, nossa abordagem vai ser nos seguintes pontos. Porque as técnicas, aquelas que comentamos, de modificação do pensamento, as técnicas de visualizações terapêuticas, não funcionam para todos. Só nos redimimos de erros passados através da doença? Será que é só através da doença? Como é aquela história, um termo muito comum, principalmente no espiritismo, daquela doença amiga, da nossa dificuldade amiga? O que isso quer dizer? E se não alcançarmos a cura, será que está tudo perdido? E a que eu considero a principal delas, que é, será que todos nós realmente queremos alcançar a cura? Então, antes de respondermos essas indagações, eu queria apresentar para vocês o Dr. Bruce Lipton. Ele é biólogo e professor titular da Escola de Medicina de Stanford. O professor Bruce, ele foi pioneiro no estudo científico da biologia celular. O que é a biologia celular? É a ciência, a linha de estudo que estuda os mecanismos pelos quais as células recebem e processam informação. Bruce, ele é autor do best-seller A Biologia da Crença. Esse livro que vocês estão vendo, ele tem também traduzido para o português, intitulado A Biologia da Crença. E para complementar esses aspectos científicos que começamos na outra oportunidade, eu queria dar alguns conselhos importantes antes de a gente adentrar no assunto. Existe uma linha de pensamento que a gente conhece como a escola darwinista, que ela assevera que nós somos escravos daquilo que está escrito no nosso código genético, a famosa herança genética que todos nós já ouvimos falar. Nosso organismo é composto por trilhões de células e dentro de cada uma delas a gente tem um núcleo celular, que é onde está armazenado todo o nosso material genético, os nossos 23 pares de cromossomos, onde o último deles determina nossa sexualidade, XY para os homens, XX para as mulheres, e onde estão também nossos milhares de genes. E baseado nessa teoria darwinista, por muitos anos eles concluíram que o núcleo seria a parte mais importante da célula. Portanto, denominaram como se o núcleo fosse o cérebro da célula, pois era onde se encontravam os genes e os cromossomos. Mas para a gente entender o que são genes, se a gente imaginar a ilustração simples na forma de um X de um cromossomo, então os genes seriam pequenos trechos desse cromossomo que contém uma informação importante. Mas qual que é a importância disso? A importância é que esta informação será responsável por codificar uma proteína, e essa proteína terá uma função importante no nosso organismo. Mas o primeiro indício
de falha da teoria darwinista veio em 2001, com a decodificação do genoma humano. Para que o controle da nossa vida fosse atribuído aos genes, ou seja, para que eles fossem os causadores de todas as doenças e futuramente o tratamento para essas mesmas doenças através da terapia gênica, era preciso que tivéssemos ao menos 100 mil genes, para que cada proteína fosse relacionado a um gene. Mas o resultado foi frustrante. Descobriram que, na verdade, temos 27 mil genes, 1% a menos que os chimpanzés, e algumas leguminosas, por exemplo, chegam a ter 55 mil genes. O outro motivo para a falha da teoria darwinista foi a seguinte situação. É sabido já que todas as espécies, nenhuma delas sobrevive sem o cérebro. Mas adivinha o que acontece quando a gente retira o núcleo da célula? Ela não morre. Ela chega a sobreviver por cerca de 2 meses, até mesmo sem o núcleo celular. Após inúmeros experimentos, então, concluiu-se que o núcleo talvez não seria a parte mais importante da célula. Portanto, não seria o cérebro da célula. Mas o que então promove o controle? Quem está no controle? O seu trabalho, que foi impactante no cenário científico, mostrou que os genes e o DNA não controlam nossa biologia. Na verdade, eles são controlados por sinais externos, incluindo as mensagens energéticas que emanam dos nossos pensamentos positivos e negativos. São palavras dele. Nós somos o resultado do que nós escrevemos nos nossos genes. Tanto a verdade que hoje em dia, no meio científico, as duas ciências mais estudadas são a transdução e a epigenética. A epigenética é um fluxo de biologia que estuda a influência do meio externo sobre os genes. O próprio nome já explica. Epi significa acima. Assim como temos a epiderme, a camada acima da derme, a epigenética vem nos dizer que o controle está acima dos genes. E a transdução, que significa a transformação de um tipo de sinal em outro tipo de sinal. É, por exemplo, quando a célula lê o sinal do ambiente externo e o traduz em comportamento e genética. Elas ambas sugerem que o estímulo de energia que recebemos do ambiente, principalmente nossos pensamentos, é o que determina a nossa qualidade de vida. Querem ver um exemplo simples? Se pegarmos 2 gêmeos idênticos, que têm o mesmo número e comportamento dos genes, porque vieram de uma mesma célula que se dividiu tardiamente, e o observarmos 5 a 10 anos depois, veremos a atividade dos genes diferentes em cada um deles, porque os genes são modificados pelas experiências de vida de cada um. Os genes, então, não são nosso destino, não são algo imóvel e determinado como se asseverava antes. Influências ambientais, incluindo nutrição, estresse, emoções, podem modificar os nossos genes, sem alterar a sequência básica do DNA que é necessária para a nossa sobrevivência. E, surpreendentemente, ainda nessa experiência, não para os filhos como se pensava anteriormente. Assim, podemos causar câncer com o nosso modo de vida, como também podemos curar o câncer com o nosso estilo de vida, mudando o nosso programa. Mas por que pensamentos positivos não funcionam para todo mundo? O filósofo da Universidade da Califórnia, Robert Williams, autor da tese A Psicologia da Mudança e autor desse livro, nos esclarece que muitas vezes queremos mudar as coisas da nossa vida com pensamentos positivos e afirmações como eu quero ser saudável, ou como eu quero um bom relacionamento, ou simplesmente eu quero ser feliz.
Mas para a maioria das pessoas não funciona porque nós já pensamos frustrados. Estudos científicos comprovam que temos dois tipos de mente, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente ela é de uma potência menor, portanto atua só 5% do nosso dia, é capaz de perceber aproximadamente 40 estímulos por segundo e de 1 a 3 eventos por vez. É da mente consciente que parte nossos desejos imediatistas. Eu quero ir no banheiro, eu estou com sede, eu estou com fome, as nossas vontades e as nossas inspirações. E a outra mente, que é a mente subconsciente, que tem uma potência bem maior e, portanto, atua os outros 95% do nosso tempo. É capaz de perceber cerca de 40 milhões de estímulos por segundo e milhares de eventos por vez. Portanto, a subconsciente é cerca de 1 milhão de vezes mais potente que a mente consciente. E na mente subconsciente é o compartimento onde a gente vai armazenando todos os nossos comportamentos da vida inteira, desde o feto. O grande problema é que esses pensamentos positivos, que nós falamos anteriormente, quero ser feliz, quero um bom relacionamento, ele vem da mente consciente, ou seja, da que atua só 5% do dia. Então, basta imaginarmos, se em 5% do nosso tempo nós temos pensamentos positivos, mas nos outros 95% do tempo, utilizando a memória subconsciente, temos ideias contrárias, comportamentos contrários aos nossos pensamentos, o desequilíbrio entre o que queremos e o que vemos e gravamos será enorme. Concluindo nosso pensamento, se a mente consciente e a subconsciente não estão alinhadas, os pensamentos conscientes positivos não vão gerar uma mudança satisfatória em nossa vida. Nessa palestra, cujo eu coloquei o link para vocês, o Dr. Rob, ele ensina uma técnica para a reprogramação do subconsciente através da repetição de um hábito. Então, nós precisamos acreditar naquilo que pensamos. Nós precisamos viver aquilo que pensamos para assim ocorrer a transformação que tanto queremos. No audiobook chamado Contos de Chico Xavier, Emmanuel narra uma história interessante. Será que através da doença a única forma de reavermos dívidas e de erros passados? Essa história nos chama atenção, porque Emmanuel conta que após vários erros sucessivos em encarnações anteriores, um homem acompanhava a programação de sua próxima existência. E neste momento implorava por diversos tipos de doenças e dificuldades, a fim de reaver a consciência endividada. Mas, para sua surpresa, o anjo responsável por aquela programação o orienta que, ao invés de todas aquelas doenças e dificuldades, que seria melhor ele ao invés das doenças, que ele pudesse ser um trabalhador da obra mediúnica e levasse assim a assistência através do trabalho da caridade, da mediunidade, a todas aquelas pessoas que ele havia prejudicado. Quando eu li essa história, serviu de grande lição para mim e também espero que vocês recebam da mesma forma, porque muitas vezes nós reclamamos de determinado compromisso que às vezes nos cansa, que exige uma dedicação a mais, mas pode ser que trocamos anos de sofrimento por aquela oportunidade de trabalho. Nem sempre vem em forma de doença. Segundo Aristóteles, Sócrates e Platão sofriam de melancolia. Era a doença amiga que os convidava
aquele mergulho interior, para que eles não pudessem se preocuparem demasiado com os assuntos que eram banais ou contrários à sua missão. E todos nós temos um termômetro, a nossa dificuldade amiga, a nossa dor amiga, então que nós possamos observar melhor o que ela tem a nos dizer. Chico Xavier falava que a catarata no olho esquerdo era a sua doença amiga. Se ele desviasse um pouquinho, coisa que não era muito provável, ele não enxergava. Então, se observarmos bem, todos nós temos essa dificuldade amiga. Então, que nós saibamos, então, escutar melhor esses conselhos. Nem sempre seremos agraciados com o benefício da cura, mas também nem sempre a cura representa uma vitória. Quantos pacientes a gente conhece que se curaram, mas continuaram com o mesmo padrão de vida moral e em um futuro bem próximo caíram novamente em situações piores? Muitas vezes o paciente não ganhou a cura material, mas ele ganhou uma nova maneira de viver a vida e aproveitou o período da doença para curar a alma, que é o nosso principal objetivo. Isso me lembra Bernd Siegel, onde ele fala: ninguém vive para sempre, mas o objetivo não é a morte, é a vida. E a morte não é um fracasso. Fracasso é a incapacidade de assumir o desafio da vida. Por razões ainda desconhecidas, mas certamente necessárias, passamos pela experiência do câncer em nossa família. Eu acho que eu já comentei algumas vezes, mas nunca mostrei foto. Essa é Isabel Cristina, que foi minha genitora nesta experiência e hoje continua como anjo da guarda e conselheira. É interessante porque a doença, ela confere às pessoas uma certa licença para fazer coisas que talvez em outra ocasião lhe trariam um certo grau de inibição. A doença nos autoriza por vezes a fazer aquilo que talvez sempre quisemos, mas que nunca tivemos tempo para iniciar. Nos dá a oportunidade de refletir, meditar e traçar novos rumos. Durante o período que estamos doentes, é mais fácil pedir e aceitar amor. Os sentimentos se extravasam com maior facilidade. Na maior parte das nossas vidas, crescemos nos dias de doença e não nos dias de saúde. Porque é justamente nesse momento quando fazemos aquele mergulho interior. Se tivéssemos talvez a sabedoria de todos os dias escutar a nossa consciência e conhecer a nós mesmos, talvez não precisaríamos do convite da doença para isso. Certa vez ela me disse: meu filho, ainda não estou pronta. Preciso ainda perdoar intimamente 2 pessoas. Eu não as odeio, mas eu ainda tenho uma mágoa aqui dentro. E quantos de nós aqui não queria ter, no fim da experiência, conflitos com apenas 2 pessoas, né? E passado alguns dias, pronto, agora eu estou em paz. E que privilégio, né? Foram 1 ano de tratamento, 2 grandes cirurgias e diversas sessões de quimioterapia. E ela fez aquele mergulho interior. Durante o período de doença, ela escreveu muito. Quando, logo após seu desencarne, nós publicamos um livro para os amigos familiares. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma de suas mensagens, intitulada Amiga Quimioterapia. Nasci pelas mãos de Deus nos laboratórios divinos. Fui intuindo médicos e cientistas da Terra. Embora até meu nome te assuste, sou tua irmã, sou tua amiga. E lado a lado eu posso estar no seu coração, como teu remédio, tua cura.
Deixa-me entrar de mansinho, sem revolta. Sei que meus efeitos não são tão agradáveis, mas me deixa agir a teu favor, suavemente, retirando o que não deve ficar em teu ser. Aceite-me de mansinho. Vou entrando em tuas veias para te curar. Sou tua aliada, companheira das horas difíceis. Durante um tempo estarei contigo, mas tudo passa. É como um relâmpago. Quando o tratamento terminar, nós duas vamos nos abraçar. Foram-se os momentos difíceis. Dá-me a tua mão e obrigada por eu poder te ajudar. A tempestade lá fora já passou. Vou seguir o meu caminho, você o seu. Vou abençoar outras pessoas que precisam de mim. Lembra-te de tua companheira como a ternura de um anjo, que veio te purificar e santificar as entranhas profundas do teu eu. E a tempestade realmente passou, e ela também. E assim como o símbolo que ela mais gostava, que era a libélula, ela teve pouco tempo para deixar sua mensagem, mas foi o suficiente. Hoje continua seu incansável trabalho de amor, saudável, com o mérito de um espírito redimido, intuindo meus pensamentos a dizer a vocês que não tenha medo da doença, que aproveitem os familiares, os amigos e até mesmo os desconhecidos, porque tudo passa e Jesus não abandona nenhum de seus filhos. Certa vez, Chico virou para Emmanuel e falou: Chico, eu sei que te pedindo isso eu vou estar sendo um pouquinho atrevido, mas eu tenho um sonho. Eu queria, nem que fosse uma palavra, mas eu queria ouvir de Maria alguma mensagem. O Emmanuel deu um sorrisinho, eu imagino. Ó, Chico, eu vou ver o que eu posso fazer, que você pediu um escalão meio alto, né? Mas vamos ver. Passado alguns dias, Emmanuel: Chico, primeiro você senta, que eu tenho a sua mensagem. O Chico tomou uma folha de papel e uma caneta, e Emmanuel: Chico, ela não mandou uma palavra não, mas mandou 3. Isso também passa. E Chico, a partir de então, começou a utilizar essa frase tanto para o lado positivo quanto para as coisas negativas. Segundo Haroldo, em uma de suas frases, todo sofrimento tem data certa para acabar. E ela teve todos os motivos do mundo para cair na depressão, na revolta, no desânimo, mas em vez disso, este foi o legado que ela nos deixou. Sua alegria de viver, após seu desencarne, inspirou vários amigos e companheiros para que eles realizassem o seu grande sonho. E hoje, o Recanto da Libélula funciona lá na nossa cidade, Goiânia, a todo vapor, uma casa de apoio para crianças portadoras de câncer, com capacidade de abrigar 44 pessoas, incluindo crianças e mães, onde elas recebem alimentação, moradia, transporte, e ela, como mãe inspiradora da obra, lá de cima coordena os trabalhos espirituais que são realizados dioturnamente. Uma outra história que muito mexeu com minha emoção está naquele livro comentado na semana passada, um livro de Bernd Siegel, Amor, Medicina e Milagres, que foi a história que se passou em Minnesota de uma paciente chamada Louise Becker. Em um tempo muito difícil para sua família, numa época em que seu pai havia morrido de câncer, o marido havia sido operado, o irmão se divorciou e a mãe e a tia ficaram gravemente feridas no acidente de trânsito, Louise resolveu dar uma alegrada na família, uma mudança naquele ambiente, e resolveu engravidar do seu segundo filho. Todos ficaram alegres, mas mal comemoravam, e Louise descobriu um nódulo
numa mama esquerda. Logo depois veio o diagnóstico, era câncer de mama. Luiz contava com 33 anos de idade nesta época e com 13 semanas de gravidez. Teve que realizar a mastectomia radical, retirando toda a mama esquerda, e o resultado veio ainda pior. Luiz tinha 12 linfonodos comprometidos, o que indicava que a doença já havia se espalhado, não era mais local. Nessa ocasião, os médicos dão 3 opções para Luiz. A primeira, abortar naquele momento. A segunda, levar a gravidez até 30 semanas, onde então faria um parto induzido. E a terceira, esperar até o parto natural. Mas deixaram bem claro que se ela optasse pela gravidez, ela não poderia receber o tratamento quimioterápico. E disseram, mesmo se optar pelo aborto hoje, as suas chances de sobrevivência são de 16%. A gravidez se desenvolvia e a cada dia Luiz sentia que os hormônios prejudiciais ao câncer eram secretados e que a chance de metástase só aumentava. Ela ouvia as estatísticas médicas e ficava completamente desanimada. Começou a se sentir entorpecida, furiosa, triste, mas tão triste que o rosto parecia estar petrificado, sem expressão. Não conseguia ler porque já não conseguia concentrar. Não podia tocar violão por causa da sequela da cirurgia. Ela havia praticamente declarado sua morte. Já havia até comprado o presente da primeira filha, cujo aniversário seria em 3 meses, porque ela julgava não chegar até lá. Foi até um dia que tudo mudou na vida de Luiz. Em um momento de meditação, ela procurou sondar o seu íntimo, na esperança que o seu corpo e a sua mente a dissessem como ajudar ela a sobreviver. E ela levou um susto, porque ela teve resposta. Então o corpo passou a dizer a Luiz, Luiz, beba suco de laranja. E Luiz começou a beber suco de laranja, e ela se sentia bem. Começou a meditar seriamente nos alimentos que ela ingeria, no intuito que eles a fortalecessem. E são palavras dela. Pedi a cada vitamina que me passava pela garganta que fosse para os lugares certos e desempenhasse o papel correto, pois elas constituíam meu único remédio. E o corpo dizia, Luiz, mexa-se, e mexa-se depressa. Luiz começou a fazer caminhadas, corridas, até que o tamanho da barriga não a permitisse correr mais. Voltou a praticar yoga e ginástica. Usando a linguagem dos exercícios, dizia a meu corpo que eu gostava dele e gostaria de vê-lo com saúde. E a mente dizia, Luiz, preciso de paz. Luiz então começou um curso de meditação. E a meditação desligou o seu corpo daquele turbilhão e o colocou em um momento profundo, pacífico e refrescante de repouso. Eram momentos de felicidades em meio à doença. E continuou a dizer à mente todas as noites, eu rejeito o câncer, eu rejeito o câncer. Observava o cérebro, os ossos, o fígado e os pulmões todas as noites. Sentia esses órgãos e diziam-lhes que ficassem livres do câncer, enquanto o sangue latejava fortemente em minhas veias. Recomendava a outro seio que se comportasse, pois era o único que havia sobrado a ela e a seu marido também. E em maio, na primavera, veio a primeira tentativa de parto induzido. Foram 10 horas de tentativa, mas nada. Luiz resolveu voltar para casa e esperar as contrações naturais. Um pouco mais para frente, sente o líquido vazando. Era a bolsa das águas. Luiz corre para o hospital. Tudo encaminhava muito bem, até que Luiz vê que a expressão da médica havia mudado. Ela estava bem preocupada.
O cordão umbilical se colocava à frente do feto. Era preciso uma cesariana de emergência. Mas ocorre tudo bem. Nasce Nathan, 3,753 kg. E para surpresa de todos, os médicos não encontram metástase no abdômen de Louis. Mas Nathan havia nascido com um sopro no coração. Necessitava de uma cirurgia que poderia ser fatal. Aos 6 meses, teve a sua primeira parada cardíaca. Quando comia, transpirava, o coração não aguentava, o peitinho ossudo subia e descia muito depressa. Era obrigado a interná-lo. As chances de Nathan sobreviver, que antes eram 50%, agora eram de 25% apenas. Mas Louis continuava a dizer todos os dias: Nathan, confia, você vai sarar. De repente, no 7º mês de vida, Nathan começa a melhorar. Os médicos surpreendem-se. O eletrocardiograma acusava melhoras. O menino começa a ganhar peso, o ritmo da respiração diminui e o fígado, antes hipertrofiado, começa a perder líquido. Nathan apresenta o primeiro eletrocardiograma normal. Louis comemora mais que o seu nascimento. O músculo cardíaco havia eliminado aquela fissura. Nathan já está de pé e agora pode andar. Logo após o parto, Louis já havia perdido 9 ou 10 quilos e depois de 3 meses já havia voltado ao seu grupo de exercícios. Agora, seus exercícios constituíam em yoga, marcha, bicicleta, diariamente, sem cessar. O marido de Louis também teve um papel fundamental. Segundo ela, ele ficava cego diante de suas cicatrizes e ela aprendeu a se ver com os olhos dele. São palavras de Louis: não há dia em que não pense em câncer, mas também penso em como meu corpo é forte, como ele está bem a maior parte do tempo. Ainda falo para dentro de mim, acredito numa interação de corpo, mente e com certeza espírito, coisa que eu nunca sentira antes. O câncer mostrou a mim mesma quem eu sou e eu gostei de ter me conhecido. Ao final de 6 anos de remissão da doença, Louis faleceu. No entanto, a qualidade de vida que ela levou durante esse período foi o que surpreendeu todos os médicos que acompanharam esse caso. Segundo Divaldo Franco, alguns de nós preferimos ser coitados do que sermos amados. Porque para sermos coitados, basta que inspiremos compaixão. Mas para serem amados, é necessário que inspiremos paixão. Paixão pelo bem, paixão pela vida e paixão para enfrentar os desafios. Um caso muito interessante entregou Siegel, que foi o caso da paciente Phyllis. Será que todo mundo quer ser curado? Phyllis era portadora de um câncer extenso no pâncreas, muito agressivo. Mas de repente, em uma consulta de retorno, o câncer havia desaparecido. E Bernie, intrigado, perguntou o que ela havia feito. E Phyllis respondeu: resolvi viver até os 100 anos e confiar meus problemas a Deus. Então, Bernie ficou muito intrigado, porque ele sentiu que o seu papel era muito pequeno. E em um momento de pensamentos altos, perguntou a Deus por que então que ele não poderia fechar o consultório e colocar uma frase em sua sala de espera: confie seus problemas a Deus, você não precisa de mim. E a resposta veio em breve. Na noite seguinte, ele teve um sonho. Deus aparecia em sua frente e o pedia que o levasse em uma das pacientes mais graves.
Então Bernie falou de uma senhora que havia tido câncer, estava com câncer muito grave, e o marido havia fugido com outra mulher, e ela se encontrava em profunda depressão. Foram até o quarto, Madame apresentou Deus a ela. Não se preocupe, que Deus te contará como ficar boa. Que maravilha, foi a reação dela. Então Deus chega e fala: minha filha, é só você amar, aceitar, perdoar e querer ser feliz. E passa alguns minutos dando conselhos a ela para que ela se recuperasse. Ao final de alguns minutos, a senhora olha Deus nos olhos e fala: o senhor não achou meu marido, não é? Ela não havia escutado nada que Deus disse para ela, porque ela estava preocupada demais com o seu problema para enxergar novas possibilidades. A maioria de nós espera que Deus modifique os aspectos externos de nossa vida para que não tenhamos de mudar por dentro. Muitas vezes, achamos que ficar ressentidos e sofrer no papel de vítima é mais fácil que amar, perdoar, aceitar e, quem sabe, descobrir a paz interior. É como diz a poesia de Oden, onde ele fala: preferimos a ruína à mudança, preferimos morrer em nosso medo a escalar a cruz do momento e deixar que nossas ilusões morram. Jesus chegava perto de Jericó e no caminho estava um cego. Eu acho que todos aqui conhecem essa passagem. Era Bartimeu, mas na realidade ele não tinha nome, porque o bar, o prefixo bar em sânscrito, significa filho de. Então sabemos que ele era filho de Timeu, mas não sabemos o nome dele. E ouvindo aquela multidão, ele pergunta o que estava acontecendo. E as pessoas lhe disseram: era Jesus que está passando. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por que filho de Davi? Os judeus acreditavam que o Salvador esperado seria um descendente de Davi, que era o caçula entre 8 filhos de Jessé, se acompanharmos a árvore genealógica. Na Bíblia tem até uma profecia: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo. Por isso, várias vezes na Bíblia a gente encontra filho de Davi ao chamar por Jesus. Mas acontece que as pessoas que estavam passando por ali começaram a repreender aquele cego para que ele se calasse. E adivinha o que ele fez? Começou a gritar mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus para e pede alguém para trazer aquele homem. Então Jesus fala para ele: que queres que te faça? Quando a gente lê essa passagem, isso parece ser uma pergunta óbvia, porque se ele foi a vida inteira cego, ele gostaria de enxergar novamente, é óbvio. Mas esse é o grande problema: nem todos os cegos querem voltar a ver, porque voltar a ver exige uma mudança de postura, exige uma nova rota. Aquele homem, por exemplo, acabara de dialogar com Jesus. Dali por diante, não se podia admitir mais os mesmos erros. Mas não se iludam, poucos têm essa coragem. Muitos de nós não queremos a cura, porque recebê-la significa mudarmos de postura. Porque agora que você já conhece o erro, o conhecimento traz responsabilidades. E toda vez que persistimos no erro que já conhecemos, a nossa consciência acusa. Mas aquele cego teve essa coragem. E quando ele levanta, deixa a sua capa para trás. Uma análise muito bem feita por Rossandro nos conta que o Império Romano naquela época era tão organizado que todo mendigo tinha uma capa com uma numeração nessa capa. Então,
deixar aquela capa para trás significava deixar tudo que ele tinha. Porque a partir do momento que ele deixar essa capa, outro iria pegar. E ele não mais receberia ajuda do governo. Para uma pessoa que foi cego e mendigo a vida inteira, que não havia aprendido nenhuma profissão, deixar a capa significou deixar tudo, deixar o homem para trás. Mas mesmo assim, ele deixou a capa e disse: Senhor, que eu veja. E Jesus respondeu: Vê, a tua fé te salvou. E ele enxergou e passou a seguir Jesus, porque ele não queria só ver, ele queria mudar de rota. E ele escolheu a rota segura do Mestre. Outra passagem que me chama a atenção, quando Jesus andava no meio da multidão, uma mulher toca e é curada. Apenas toca. Essa mulher tinha um fluxo sanguíneo vaginal aumentado há 12 anos. Havia gasto tudo em recursos médicos e não havia obtido a cura. Mas quando Jesus passa, ela toca a orla de seu manto e o sangramento para na hora. Então Jesus vira para Pedro e fala: quem me tocou? E Pedro, que era um pouco parecido com nós, diz: Senhor, como você quer que eu saiba? Porque a multidão te oprime, te empurra. Não tem condições. Alguém me tocou porque senti sair de mim uma virtude. Então a mulher se apresenta, diz que foi ela e conta a história que o sangramento havia parado. E olha o que Jesus lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. A tua fé. Jesus poderia ter dito que foi ele que a curou. Hoje nós sabemos o poder do magnetismo, do amor, em relação à célula deficiente ou doente. Mas Jesus preferiu dizer: a tua fé te salvou. Era Jesus tentando nos mostrar que a cura é uma virtude individual e intransferível, que a saúde é uma autoconquista. A fé, aquela mulher tocou Jesus com tanta fé que ela nem precisou olhar nos olhos do Cristo. Será que o perdão é importante para a gente ter saúde? O psiquiatra George Rich, autor do best-seller Voltar do Amanhã, conta uma história interessante, a história de Alegre Guy, que foi um dos sobreviventes do campo de concentração. Ele conta que Guy era um dos presos dos campos de concentrações, como todos os outros, mas que ele chamava atenção porque ele tinha um porte ereto, o olhar dele era brilhante e ele tinha uma energia infatigável. Todos o olhavam e já concluía que ele havia chegado há pouco tempo, que não era possível. Apesar do trabalho incessante, em média de 15 a 16 horas por dia, praticamente um trabalho escravo, ele não mostrava o menor sinal de cansaço. Um dia, por acaso, que essas coisas só acontecem por acaso, os papéis de Alegre Guy chegam às mãos de George. E George fica espantado, porque ele constata que Guy estava naquele campo de concentração de Wuppertal, na Alemanha, desde 1939, ou seja, havia 6 anos que ele vivia como todos os outros, comendo a mesma ração de fome, dormindo nas mesmas casernas abafadas e contaminadas por diversos tipos de doença. Mas apesar disso, ele não apresentava a menor deterioração física ou mental. Certo tempo depois, quando eles haviam estabelecido uma amizade mais sólida, Guy contou a sua história. Nós vivíamos no gueto judeu de Varsóvia, na Polônia. Eu, minha mulher, 2 meninas e 3 meninas, quando os alemães chegaram e metralharam todos. Eu implorei para que eles me matassem também, mas eu falava alemão.
Então eles me colocaram em um grupo de trabalho. Eu era advogado, ora, conhecia muito bem do que o ódio era capaz. Naquele exato momento, eu precisava decidir de imediato se eu me entregaria ao ódio contra aqueles soldados ou os perdoaria. Porque por ódio, eles tinham assassinado as 6 criaturas que mais importavam para mim no mundo inteiro. Resolvi então que passaria o resto de minha vida, fossem breves dias ou muitos anos, amando todas as pessoas com quem entrasse em contato. E essa era a força que mantivera a robustez de um homem que experimentara todos os tipos de privações. E foi por isso que Jesus recomendou como base para a felicidade e para a saúde exatamente o perdão. O perdão é essencial para uma vida saudável, porque quem guarda mágoas, rancores, ódio, o cérebro começa a produzir toxinas, venenos, que vão contribuir futuramente para o nosso desequilíbrio orgânico. E essas vibrações somatizam-se e passamos a ter a doença na matéria. Então aparecem as gastrites, as úlceras, os cânceres de estômago. Segundo George, nesse livro, talvez não modifiquemos o caráter de quem nos oprime, nem salvemos a vida com nosso amor, como fez Guy, mas podemos impedir que o ódio nos destrua o coração, a mente e a vida, como destruiu a de quem nos oprime. Quando perdoamos, passamos a enxergar tudo como um milagre da vida. E aí podemos escolher, porque segundo Einstein, só há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. E a segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre. Quer ver a ciência comprovando isso? Um artigo publicado no dia 25 de agosto de 2016, aqui nos Estados Unidos, no American Journal of Health Promotion, em uma fábrica de manufaturados em Washington, D.C., eles entregaram um simples questionário para os funcionários com os seguintes temas: perdão das ofensas no ambiente de trabalho, produtividade, estresse e problemas de saúde. E adivinha qual foi o resultado? Aqueles que conseguiam perdoar com mais frequência tinham mais produtividade, menos estresse e menos problemas de saúde. Os Espíritos nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Motivos de Resignação: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. E Chico completa: na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. A benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo Alegria de Viver, do livro Vida, Desafios e Soluções, assevera que a alegria de viver é convite para uma existência rica de produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e nobres. E ela completa dizendo que quando passarmos a entender melhor o verdadeiro conceito de saúde, a fatalidade existencial deixará de ser o viver bem, que é uma das metas humanas, para o bem viver, que é uma conquista pessoal intransferível da alma, que equivale a dizer que você viveu bem, gozou todos os benefícios e exageros da matéria, ou você praticou o bem viver, que são os valores que levaremos conosco pela eternidade, resultado da luta constante contra as nossas próprias más inclinações. Acredito que estamos no caminho. Quantas vezes fomos no médico e ele receitou a seguinte sigla, MEV,
que a gente conhece como mudança do estilo de vida, onde as recomendações são não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, alimentar de uma forma balanceada, praticar exercícios físicos. Acho que todos nós já passamos por isso. Se no conceito da saúde, que nós comentamos na parte 1 da OMS, já foi acrescentado o bem-estar espiritual, acredito eu que em um futuro próximo, em vez de MEV, teremos MEV Fé. O acento eu só botei para ficar marcado, viu, gente? Que seria então a mudança do estilo de vida física e espiritual, onde nas advertências também estarão: seja paciente, não se irrite fácil, seja gentil, perdoe, não guarde rancor, ame a vida e espalhe otimismo e bom humor. Estamos chegando ao fim. Gostaria de contar uma última história para a gente encerrar esse tema de hoje, que é justamente sobre São Francisco. Contam que certo dia o Frei Leão, que era um de seus amigos mais próximos, chega até São Francisco e fala sobre um grave problema. Francisco, conheço um homem e ele tem um jumentinho, mas ele maltrata muito esse jumentinho. O jumentinho é frágil, magro, doente, e ele ainda é capaz de montar sobre o animal. Não o alimenta direito, exige muito do animal, sem qualquer tipo de consideração. São Francisco então sente uma lágrima cair dos olhos. Mas, por favor, Frei Leão, traga-me este homem, que eu gostaria de dar um conselho para ele sobre como tratar os animais. Foi então que Frei Leão, olhando com muita humildade: Francisco, é você o dono do jumentinho. O seu corpo é o jumentinho. Ele te leva para todos os lugares e você está a maltratar. Não alimenta direito, não toma o repouso adequado. Estou a fazer isso, Frei Leão? Sim, Francisco. Então São Francisco ajoelha, leva as mãos aos céus e passa a mão sobre o corpo. Me perdoe, meu jumentinho. Logo você, que eu dependo para realizar a minha grande obra. Me perdoe, prometo tratar melhor daqui para frente. Então, que nós possamos também tratar melhor a partir de hoje o nosso jumentinho, aplicando uma dose diária de muita esperança e alegria de viver. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu deixei aqui o último slide, que quem tiver interesse, eu disponibilizo todas as minhas palestras no YouTube, pois quem tiver interesse.